Fala pessoal, o assunto de hoje que está dando o que falar no Brasil é Daverson, atual contratação do Galo. Será que ele deve brigar pela titularidade? Vai tirar o Bernard ou vai tirar o Paulinho? Bora pro vídeo saber. Característica que nos interessa muito, Gris. Ontem você disse assim, não me surpreenderia se o Daverson fosse titular. Aí eu falei, com Paulinho e Hulk, você, mas no esquema do Milito, como que joga e como vai ser formado com o Daverson então? Ou como é que ele vai jogar? Dá pra jogar os três, né? E aí sairia o Bernard do time. Se forem jogar os três, né? Enfim, CJ, assim, eu acho que a gente não vai conseguir ver, por conta do calendário, principalmente se o Atlético seguir na Copa do Brasil e na Libertadores até fases mais avançadas, a gente vai ver poucas vezes esse time sendo repetido 100% dele, seja por problema de lesão, seja por problema de suspensão, seja por problema de cansaço mesmo, de obrigatoriedade de rodar um pouco. Então, assim, não acredito que vai ter um time titular, mas muito provavelmente o Daverson vai ter aí 20, 25, 30 dias de titularidade até a volta do Hulk. E se ele estiver fazendo gol, se ele estiver jogando bem, acho muito pouco provável que o Milito tire ele do time. Quando você tem um centroavante que está fazendo gol, a última coisa que você pode fazer é tirar esse cara do time, né? Então, acho que ele pode ter que encontrar outras soluções, o Milito. E aí, imagino eu, o Hulk é óbvio que não vai ser reserva do Atlético. Perfeito. E aí, ou o Paulinho ou o Bernard, aquele que não estiver performando tanto nesse período, pode correr risco. Hoje, pra mim, quem corre mais risco é o Bernard. Não vem jogando bem. O Bernard, desde que chegou, ele deixou uma ótima primeira impressão naquele jogo contra o Vasco. Vasco, né? Primeiro jogo Vasco. Dele. Ele deixou uma ótima impressão naquele jogo, mas depois daquilo ele não jogou bem mais nenhuma partida, na minha opinião, assim. Teve aquele jogo em Brasília contra a Juventude, que ele fez um jogo até... Na verdade, ele é pouco participativo, talvez, né? Fez um jogo ok lá em Brasília contra a Juventude, num dia em que o Atlético não foi tão bem assim, mas depois não voltou a jogar tão bem. Mas enfim, eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muito jogo, a gente tá falando, por exemplo, de 30 dias de ausência do Hulk, talvez com 9 jogos pela frente, 8, 9, 10 jogos talvez sem o Hulk. Então muita coisa pode acontecer até lá, mas eu repito, eu não duvido, eu não tô achando, não digo aqui que o Daverson vai ser titular desse time do Atlético, com certeza, não digo isso. Mas eu acho que ele vai brigar por uma posição. É uma possibilidade muito real de que ele seja titular desse time, na minha opinião. Ele vai ser útil, né? Muito levando em útil consideração que o Kardec está descartado, né? Que essa é a realidade. Tá descartado. O Daverson, ele tem uma característica que ninguém mais tem no elenco. O Cadu não tem, o Hulk não tem, o Paulinho não tem, o Bernard não tem, o Vargas não tem. E o Atlético, como é um time que produz, tem um volume de grande no campo do adversário, e você tem o Scarpa de um lado e o Arana do outro, o Atlético é um time que cruza muitas bolas na área. O Hulk não ataca, não é um jogador que ataca muito essas bolas. O Paulinho, às vezes, o Cadu quando entra também, às vezes, o Vargas também, às vezes, mas não é a característica principal deles. Pensando nisso, o Daverson pode ser uma solução, sim, em alguns momentos. Não acredito ele como titular, mas jogos que você sabe que você vai ficar muito tempo no campo de ataque, você pode jogar 5 ou 3 atacantes, sendo um deles o Daverson. Porque você vai defender pouco, você vai ter que pressionar rápido no campo do adversário e vai ser um jogo de muitos cruzamentos. O Atlético tem jogado assim. Então, por esse motivo, eu acho que o Daverson é uma boa alternativa. Agora, o Daverson é caro, né? O Nicola ontem trouxe aí por volta de 700 mil, é um baita salário para um jogador que já está praticamente 6 meses sem jogar no Cuiabá, jogador de 33 anos, mas o mercado está inflacionado. Você não consegue trazer qualquer jogador hoje por menos de 500 mil. O futebol tá assim. E tinha a taxa do desespero também, né? Além disso, você tá sem o pagou pela Hulk. taxa do desespero. Verdade. Tem a taxa do desespero, bem colocado. E quem tá vendendo, né, sabe disso, Sim. né? Então, assim, acho... E aí tem aquele outro lado, né, que é o Deivinho fora de campo, que é 880. Ao mesmo tempo que pode cair nas graças da torcida, pode ser um desespero, porque ele fala algumas coisas que às vezes vai agradar o torcedor, e quando o time perder ou não for tão bem, o torcedor fala lá, jogar bola não quer, mas quer fazer gracinha. Então vai ser um céu e inferno aí a todo momento. O torcedor já tem que entender isso aí, porque ele tem declarações pro entretenimento são maravilhosas, mas pro torcedor às vezes não soa tão bem.